Sarada era um vagabundo sem charme que perdia tempo cuidando de gatos de rua. No entanto, quando ele é enviado para um dormitório para delinquentes geniais, ele acaba com uma garota desajeitada que implora para que ele cuide dela do jeito que quiser. Devo tirar minhas roupas. Tudo começa com Sarada sonhando com sua vida fracassada, quando ele acorda com a traseira do seu gato diretamente no rosto, o que o faz contemplar sua vida de perdedor e como ele estava preso nos dormitórios Sakurasu, acordando com traseiros de gatos. Então ele se vira e esbarra em um verdadeiro pêssego suculento que pertence à sua senpai e amiga Misaki, que adora agir de forma suspeita com Sarada. Ela o trata como se fosse seu marido, oferecendo-se para jogar um videogame e tirar uma peça de roupa cada vez que perdesse. Um ótimo negócio. Mas Sarada encerra isso e começa a fugir da pervertida. Ao sair do apartamento, ele encontra sua professora estranha Chihiro, que está deixando seus melões à mostra, dizendo a ele que planeja conquistar alguns calouros ou o pai bonitão deles na cerimônia de entrada. Isso faz Sarada pensar sobre que tipo de vida ele estava levando, mas antes que ele possa ir para a escola, Chihiro diz para ele consertar o quadro do Sakura Soul lá na frente pregando-o. Enquanto ele faz isso, pensa nos excluídos e esquisitos que vivem nos dormitórios, incluindo Misaki, um gênio mais suspeito desenvolvedor de anime, Chihiro a predadora, Jin, um roteirista mulherengo que ajuda Misaki com seu anime best-seller. Há também o misterioso recluso, Ryunosuke, que se comunica com as pessoas através de um bot de IA que ele desenvolveu chamado Maid-chan. Mais tarde, quando ele finalmente está na escola, ele pensa sobre como precisa se afastar dos dormitórios dos esquisitos quando seus amigos, Miyahara e Nanami, aparecem e perguntam sobre seus planos de mudança. E Nanami lembra-lhe que ele só acabou nos dormitórios porque resgatou sua gata quando era um filhote e se recusou a entregá-la. Então teve que se mudar para os dormitórios do Sakurasu, que aceitavam animais de estimação. Sarada fica em conflito quando Nanami diz a ele que sua bondade imparcial o colocou na confusão, e quando ele mais tarde vai à sala dos professores para relatar a Chihiro. É aí que ela lhe diz que conseguiu um calouro, e quando Sarada lhe diz para manter a decência, ela responde que deixou isso no saco do pai ao nascer. O quê? E então lhe dá outra tarefa, que é buscar a prima dela na estação, que acabou de se mudar da Inglaterra e vai morar nos dormitórios Sakurasu, e embora relutante, ele acaba tendo que fazer a viagem. No caminho para a estação, os donos das lojas o tratam com muita gentileza, e ele se senta para almoçar enquanto espera a garota chegar, quando a avista sentada sob a cerejeira, e ao se aproximar da garota chamada Mashiro, percebe que a foto que lhe deram estava bastante desatualizada. A primeira coisa que Mashiro lhe pergunta é de que cor ele seria, e ele responde iridescente, e quando ele pergunta a ela diz branco, e os dois voltam para os dormitórios onde todos, exceto Ryunosuke, estão presentes para um jantar animado e questionável. No dia seguinte, Chihiro diz-lhe com raiva que ele é responsável por levar Mashiro à escola. Então ele entra de má vontade no quarto da menina apenas para encontrá-lo bagunçado, com roupas espalhadas por toda parte, e vê na janela do computador aberto que Mashiro estava escrevendo e desenhando um mangá. E então ele a encontra debaixo da mesa, enterrada sob as roupas, e a repreende, dizendo para ela se apressar para ir à escola. Mas ela se levanta e revela que estava como veio ao mundo. Então o virgem Sarada a ajuda a se vestir e escolhe sua roupa íntima. Mas enquanto ela lava o rosto, molha a camisa o suficiente para revelar seus seios. Minha nossa. E Sarada diz para ela colocar um sutiã. Mashiro solta de repente que Sarada era um humano gentil e interessante, o que o lisonjeia, mas ele percebe o quão atrasados estavam, pega-a pela mão e corre para a escola. Na manhã seguinte, Sarada organiza uma reunião improvisada com os outros estranhos do dormitório para decidir o que fazer sobre Mashiro, porque a desajeitada não conseguia nem se vestir sozinha sem a ajuda dele. Então, todos os outros concordam unanimemente. Sarada ficaria encarregado de Mashiro como seu cuidador, o que ele é forçado a aceitar. Mas enquanto preparava o café da manhã para ele e Mashiro, Misaki entra e o assusta com suas investidas. Então ele desiste e, em vez disso, pega o café da manhã em uma loja de conveniência, onde se preocupa com sua situação financeira por ter que alimentar duas pessoas. E Mashiro coloca sal na ferida ao pegar um lanche caro das prateleiras e comê-lo sem pagar, deixando-o boquiaberto enquanto ele faz uma cena sobre etiqueta em lojas e como garotas sem dinheiro deveriam escolher coisas baratas. No entanto, ela desembala outro lanche e começa a comê-lo, e Nanami aparece já que trabalha lá meio período, e ajuda a limpar a bagunça depois que Sarada paga pela comida. E enquanto os três caminham para a escola, Mashiro fala sem parar sobre como Sarada foi sua primeira vez com um rapaz, e ela não esclarece que só tinha amigas na Inglaterra, o que faz Nanami corar indo para a escola, e Sarada diz a Mashiro para pensar antes de falar da próxima vez. Mais tarde na escola, Miyahara diz a Sarada que uma garota bonita estava esperando por ele fora da sua classe, e era Mashiro ali parada, dizendo que iria para casa sozinha naquele dia. Ele inicialmente se recusa, mas quando a turma se reúne e questiona o relacionamento deles, ele cede,
mas ainda se preocupa com ela, apenas para encontrar algum alívio quando a vê fora da escola com uma mulher chamada Ayano, que era sua editora e amiga. As duas garotas voltam à loja de conveniência onde Nanami trabalha, e Mashiro esclarece o que disse antes e depois quer mais lanches que Ayano paga. Mais tarde, quando ele está de volta ao dormitório, Sarada entra e encontra um caminho pavimentado por repolhos levando ao quarto de Jin, que lhe diz que era seu aniversário. Então Misaki, que era sua amiga de infância, deve ter preparado alguma surpresa atrevida, como quando ela se cobriu de chantilly no ano passado. Legal. Então, Jin força Sarada a ir com ele para o horror que os aguardava, apenas para encontrar Misaki dentro de uma caixa de presente coberta de fitas, o que faz Sarada voar para o seu quarto, deixando Jin para sofrer sozinho. Lá, Mashiro aparece e exige que Sarada se despe, porque Ayano tinha dito para ela arriscar mais para melhorar seu desenho de mangá para uma competição que se aproximava, então Sarada relutantemente cede. Certo. Ele acaba negociando que não tiraria sua roupa de baixo, ao que Mashiro se oferece para tirá-la dela, o que envia Sarada a um virgem frenesi. Mais tarde, em seu quarto, Mashiro apalpa várias vezes o corpo definido de Sorata e pergunta sobre seus relacionamentos e por que ele desistiu do futebol, mesmo tendo um corpo bonito por causa disso, ao que ele responde que ainda não encontrou sua vocação. E então Mashiro pula em cima dele e pede para ele abraçá-la forte e até se oferece para fazer algum origami adulto com ele, o que ele recusa. E então Mashiro corre para o computador dela para redesenhar o mangá, tendo encontrado alguma inspiração. Na manhã seguinte, Sorata vê uma pintura bonita em um livro e Mashiro agradece o elogio, o que o confunde até ele verificar a capa do livro e ficar chocado ao descobrir que Mashiro era uma artista contemporânea de renome mundial, em uma classe própria. Enquanto Sorata tenta aceitar isso mais tarde no banho, ele é confrontado por Mashiro, que entra dizendo que seu editor tinha dito para ela fazer uma cena de banho melhor. Então ela estava ali para se inspirar antes de começar a lavar Sorata e depois voltar tranquilamente para o seu quarto para desenhar como se nada tivesse acontecido. Quando Sorata termina seu banho, ele ouve Jin falando irritado ao telefone, e depois da ligação, Jin conta que um produtor de anime queria que Misaki animasse um roteiro que era melhor que o de Jin, acusando indiretamente de estar impedindo Misaki, o que Jin concordou que era o caso e então perguntou por que Sorata estava tão incomodado. Então Sorata lhe diz como ele pensava que Mashiro era apenas uma idiota sem noção que não sabia nem distinguir a esquerda da direita, mas ela acabou sendo uma pintora renomada, o que significava que todos em Sakurasu, exceto Sorata, tinham algo promissor, como a animação de Misaki, a pintura e o mangá de Mashiro, a programação de Ryunosuke e o roteiro de Jin. Então ele se lamenta e Jin diz para ele criar coragem, parar de inventar desculpas para ficar no Sakurasu e culpar os outros, chegando ao ponto de se oferecer para cuidar da Mashiro e tomar conta do gato abandonado. Gatos. Sua única condição era que isso significaria que Sorata poderia sair com a consciência limpa, o que o atinge brutalmente enquanto ele fica nervoso e se afasta. E Chihiro ouviu a conversa e repreende Jin por agir de forma imatura. No seu quarto, Sorata inicia uma conversa com Ryunosuke enquanto considera o desenvolvimento de jogos e antes que ele possa pedir conselhos, Ryunosuke lhe envia uma mensagem de texto dizendo que havia invadido seu computador. Então ele já sabia o que Sorata queria, mas Sorata hesita e Ryunosuke desloga. Ele acaba o deixando sozinho com seus pensamentos de ser um fracasso. No dia seguinte, Sorata toma a iniciativa e começa a colocar panfletos procurando alguém para cuidar de seus gatos de rua, e Nanami se oferece para ajudar, encorajando-o por finalmente fazer algo certo. Mais tarde, nos dormitórios, Misaki o acorda urgentemente puxando suas cuecas e revelando seu pequeno soldado, e depois diz que Jin e Mashiro tinham ido a um encontro, o que não o incomoda até Misaki mencionar que Jin está levando Mashiro para um hotel do amor, o que promete problemas devido ao seu passado estranho como um tarado. Os dois partiram para o shopping com a ajuda do rastreamento por GPS da Maid-chan e começam a seguir os dois, que vão a várias lojas, e Jin até compra algo em uma joalheria, o que faz Misaki chorar, pois ela tem uma queda por Jin. Nanami se junta a eles, já que trabalha meio período no shopping, o que fascina Sorata por causa de sua ética de trabalho, e ele segue o casal para fora do shopping com Misaki, que perde a compostura quando os dois ficam na frente do Love Hotel e sai correndo. Isso deixa Sorata furioso, que avança com a intenção de bater em Jin, mas acaba levando a pior. Tenho uma última coisa a acrescentar. E quando ele acorda, está sozinho no quarto do hotel com Mashiro, que lhe diz que Jin havia previsto que as coisas aconteceriam assim, e então ela vai dormir. Nesse momento, Sorata liga pra Jin, que se desculpa por tê-lo atingido tão forte, e quando perguntado por que ele não sairia com Misaki, ele muda de assunto e diz a Sorata para cuidar de Mashiro. Sorata então lhe diz que finalmente decidiu dar passos em direção ao seu crescimento e não culpar mais ninguém por ser inútil, e por isso deixaria o Sakurasu, o que Mashiro ouve enquanto finge estar dormindo. Jin promete organizar uma festa de despedida incrível.
No entanto, Mashiro não está nada feliz, e quando ela confronta Sorata mais tarde, e ele ainda se recusa a ficar no Sakura Sul, ela se tranca em seu quarto e passa todo o tempo livre desenhando seu mangá para a competição de novatos na esperança de vencer, o que Sorata admira, mas isso também o irrita porque o lembra de como ele é um fracasso. Jin diz para ele se animar e se preparar porque Sakuraçou estava organizando uma grande festa de Tanabata onde muitas crianças vieram porque estavam praticamente na mesma idade mental do seu ídolo. Misaki e Jin ficam com ciúmes quando um dos pestinhas quase toca nos peitos dela. Jin diz a Sorata na festa como a curta animação de Misaki já tinha milhões de visualizações e críticas entusiásticas e como ele se sentia sem talento ao lado dela. Mas antes que possam lamentar mais, eles começam a pendurar seus desejos para aquele ano, com Misaki pedindo algo esquisito. Mas Jin nota que ela também desejou que ele a visse como uma mulher e não como uma amiga. Enquanto isso, Sorata dá conselhos a Mashiro sobre o que desejar e como desejar pelo concurso de mangá seria a escolha mais inteligente, mas ela ainda está deprimida com a partida dele. Mais tarde naquela noite, Mashiro anuncia que seu manuscrito foi rejeitado, e então se retira para seu quarto, o que sobrecarrega Sorata, que sai da casa sob a chuva. Lá, Jin o segue e conversa com ele sobre o nível inalcançável de genialidade que algumas pessoas têm e como eles nunca poderiam atingir esse nível, e ele trata Sorata com um ramen antes de voltarem. Na manhã seguinte, Sorata entrega o café da manhã dela e começa a arrumar antes de ir para a escola, onde percebe que Mashiro tinha desejado que Sorata encontrasse o que procurava e tivesse sucesso nisso, o que deixa seu coração com uma mistura feia de emoções. Eles ficam o dia todo na escola até que Nanami se oferece para ajudá-lo a encontrar lares amorosos para os 2 últimos gatos restantes para que ele pudesse se mudar, o que ele aceita. No entanto, enquanto estão andando, Ayano o vê, para o carro e praticamente sequestra Sorata, levando-o para um café onde mostra o manuscrito que havia fracassado. Eram apenas as interações de Mashiro com Sorata em Sakuraçou com os papéis invertidos e Ayano revela que a única razão pela qual o roteiro foi rejeitado era porque não tinha um final definido porque o personagem de Sorata estava saindo do dormitório, o que toca seu coração e o faz sentir-se horrível por ser egoísta e realmente aproveitar o prodígio ficando humilde. No caminho de volta, ele reflete sobre tudo o que aconteceu recentemente e onde sua decisão de perseguir seus sonhos permaneceu, até mesmo pensando em como Ryunosuke lhe presenteou com alguns livros sobre desenvolvimento de jogos após ouvir que ele estava partindo. Tudo isso aciona um interruptor dentro de Sorata, que corre até Chihiro e apresenta seu plano de carreira de se inscrever em uma universidade de mídia para desenvolvimento de jogos, e depois corre para Sakuraçou para se desculpar com Mashiro e dizer que finalmente decidiu para onde ir com sua vida. Mas quando entra, encontra Mashiro dormindo porque ela havia passado a noite toda desenhando mangá. E ele vê o final editado onde seu personagem não saiu dos dormitórios, e isso o deixa emocionado. E ele promete ficar, mas o telefone de Mashiro toca, e ela, sonolenta, diz para ele falar com Ayano do outro lado. Mais tarde, Mashiro aceita seu pedido de desculpas, e ele conta a ela que Ayano deu a boa notícia de que seu manga estrearia no próximo mês se ela arrumasse o final, e então Mashiro pede que ele a chame pelo primeiro nome. E Misaki e Jin ouvem a conversa deles e, inicialmente, tiram sarro dele. Mas depois que ele se desculpa por ser um incômodo, eles celebram seu retorno a Sakuraçou, assim como a notícia do manga de Mashiro. No dia seguinte, Sorata senta-se e coloca as mãos no rosto porque Mashiro havia falhado em todas as suas provas da escola com zeros perfeitos, o que levou Chihiro a desistir e deixar Sorata encarregado de garantir que ela passasse em suas provas simuladas. Mas Mashiro admite tudo, exceto que desenhar e pintar é grego para ela, e Jin entra para ouvir a confusão apenas para ser um salvador ao deixar Mashiro memorizar o texto como se estivesse olhando para uma pintura. Isso funciona, e o queixo de Sorata cai no chão. Misaki faz como Tarzan e entra pela janela, forçando Mashiro a jogar com ela e declara que terminou de estudar, deixando os rapazes derrotados, que vão para a sala de estar tomar uma bebida. Mas Misaki os percebe e menciona que era suspeito 2 caras estarem bebendo fluidos espessos juntos. O que você quer dizer com isso? Isso faz Sorata sair correndo e antes que perceba, é o dia seguinte e Mashiro segue para seu exame, prometendo encontrá-lo em 3 horas quando terminar. Nesse momento, ele se senta em uma sala de aula e espera. Ele fica lá pensando sobre como não queria voltar para casa nas férias de verão, mesmo que sua irmã mais nova estivesse sendo incômoda. Enquanto está perdido em pensamentos, ele é acompanhado por Nanami, que revela que estava lá para resolver alguns problemas financeiros com o pagamento de sua moradia, o que preocupa Sorata.
mas Nanami ri e diz que encontraria mais trabalho e pagaria tudo sem preocupações, e então ela corre embora. Nesse momento, Mashiro volta após ter gabaritado todos os exames, o que parece injusto para o idiota do Sorata, que começa a levá-la de volta para o Sakura Sul. Mas no caminho, eles veem Nanami levantando uma pilha de lixo quando de repente ela desmaia e Sorata a salva, levando-a para um parque próximo. Lá ela finge estar bem. E quando Sorata menciona pedir ajuda aos pais dela, ela revela como não teve o apoio da família para se tornar uma atriz de voz, então teve que pagar tudo sozinha. Enquanto isso, Mashiro cai no sono e acorda novamente, e diz coisas suspeitas sobre Sorata mantê-la acordada a noite toda, e sobre estar dolorida, o que Nanami interpreta mal e grita com o virgem. Mas então Sorata pede para ela vir morar em Sakurasu, que estava bagunçado, mas ajudaria com suas finanças. E no estilo tsundere, Nanami diz que vai se mudar para ficar de olho em Mashiro e Sorata, e no relacionamento questionável deles. Antes de ela se mudar, no entanto, Sorata senta Mashiro e diz para ela desenvolver algumas habilidades básicas de vida, porque se Nanami descobrisse que ele está cuidando dela e ajudando-a a se vestir e essas coisas, ela acabaria com ele, e Mashiro concorda. No dia seguinte, Nanami se muda e está prestes a desempacotar quando Misaki a encontra, e cria uma cena exibindo sua escolha ousada de calcinhas, o que deixa Sorata todo vermelho quando ele vem conferir a cena. Mashiro também aparece tendo derramado algo em suas roupas, e Nanami finalmente entende a dinâmica com Mashiro sendo incompetente na vida diária, mas não acha que isso é uma boa desculpa para depender de Sorata, que está preparando uma proposta de jogo. Então, ela assume o dever de cuidar da Mashiro e tenta ensiná-la habilidades básicas, nas quais falha miseravelmente. Enquanto isso, Ryunosuke explica como o jogo de Sorata era bom em conceito, mas todo o resto estava horrível através da Maid-chan. Uma noite, Mashiro se esgueira para a cama de Sorata para que Nanami não a encontre e a acorde. E Sorata promete ir com ela no dia em que seu mangá for publicado. E ele sai do quarto para deixá-la dormir, apenas para encontrar Nanami desmaiada na sala de estar, após se exaurir com tarefas domésticas e preparando suas falas de dublagem. Isso porque a audição dela era no mesmo dia da publicação da Mashiro. Sorata se oferece para deixá-la dormir e fazer algumas das tarefas dela, mas ela recusa e Jin entra, encontrando os dois discutindo, e brinca que eles gostam um do outro. Nanami fica envergonhada e sai, então Jin vai para o seu quarto, deixando Sorata sem lugar para dormir. Logo, Nanami descobre que Mashiro se tornou uma visitante regular no quarto de Sorata à noite quando encontra a garota peculiar aninhada na cama dele como se fosse seu travesseiro favorito. Nanami entra em modo mãe total, arrastando Mashiro para lavar roupa, enquanto repreende Sorata por deixar a estranha garota artista usar o quarto dele como seu local pessoal para dormir. Mas é óbvio pelo olhar mortal de Mashiro, segurando seus preciosos lanches, que ela não está feliz com Nanami assumindo seus deveres com Sorata, especialmente quando falha epicamente ao despejar detergente com a tampa ainda colocada. Enquanto isso, Nanami está se esforçando ao máximo em sua escola de dublagem, praticando como uma louca para uma próxima audição que pode fazer ou quebrar seus sonhos de dublagem. De volta ao dormitório, ela está preparando o jantar para todos, enquanto tenta impedir que Mashiro se torne completamente desleixada, e depois fica acordada a noite toda praticando suas falas até ficar praticamente como um zumbi. O que fez? Sorata e Jin têm uma conversa franca sobre Nanami se esforçando demais, com Jin basicamente dizendo a Sorata para não se meter, já que eles não entendem a situação dela, mas então solta a bomba de que ele está planejando deixar a Universidade Sumai por Osaka, basicamente deixando a apaixonada Misaki para trás. Quando Misaki ouve Sorata resmungando sobre essa traição, ela desaba completamente, confessando que só quer ser a namorada de Jin e implorando a Sorata para ajudá-la a ganhar seu coração. Sarada, completamente sem saber como lidar com uma garota chorando, apenas a convida para jogar videogame para distraí-la do carnificina emocional. No dia seguinte, Nanami parece um cadáver ambulante no trabalho, enquanto Sarada está prestes a enviar seu jogo para uma competição quando seu gato decide ajudar acidentalmente, pressionando enviar com a pata. Nesse momento, Michiro liga, fazendo Sarada realizar uma impressionante façanha de cair da cadeira antes de correr e descobrir que Nanami finalmente desmaiou de exaustão, mas está teimosamente tentando se arrastar para a escola. Mais tarde, a equipe de Sakura Soul realiza uma reunião de emergência sobre sua amiga doente, com todos concordando que ela deveria pular a audição, até que Michiro intervém e faz sentido pela primeira vez, apontando o quanto Nanami se esforçou. Todos se unem para ajudar a levá-la à audição, mesmo com febre. Enquanto Sarada e Michiro esperam na chuva em uma loja próxima, ele percebe o quanto Michiro está genuinamente preocupada com Nanami, esquecendo completamente sobre a estreia de seu mangá que Sarada prometeu comprar.
A audição acaba sendo um desastre completo, com os primos de Nanami criticando sua performance. Mais tarde, enquanto esperam por um táxi, Nanami pede desculpas por desperdiçar os esforços de todos e começa a se culpar, chamando-se de idiota. Sarada a interrompe com uma conversa franca, dizendo que se ela é uma idiota, o mundo inteiro também é, e que todos em Sakura Sul veem o quanto ela está se esforçando. Nanami desaba em lágrimas, admitindo que essas eram exatamente as palavras que precisava ouvir. De volta ao dormitório, Jin revela que Nanami tem estado lutando contra algo o tempo todo, explicando por que ela nunca depende de ninguém, enquanto Michiru silenciosamente culpa a si mesma por aumentar o estresse de Nanami. Na manhã seguinte, Sarada leva a comida para o quarto de Nanami, e encontra Michiru já lá, segurando a mão de Nanami como se fosse a coisa mais natural do mundo. Nanami, finalmente entendendo a amizade de Michiru, decide devolver o dever de Michiru para Sarada, agradecendo-lhe por ser alguém em quem ela finalmente pôde confiar, enquanto secretamente nutre uma grande paixão por ele. Todos ficam surpresos no dia seguinte com a chegada bombástica da irmãzinha de Sarada, Yuyuko, que tem seu primeiro contato com a estranheza de Sakura Sou, quando entra e vê seu irmão perseguindo uma Michiru nua, depois que ele escorregou no que ele chama de casca de banana colocada pelos deuses enquanto tentava obrigá-la por vestir roupa íntima. O que não é a introdução à nova vida do irmão que Yuyuko planejou ver. Uma vez no quarto de Sarada, Yuyuko entra em modo de proteção total, tratando Michiru como uma criatura alienígena, enquanto Sarada tenta desesperadamente ligar para a mãe. Depois de finalmente conseguir, ele descobre que Yuyuko supostamente veio perguntar sobre o ensino médio, embora seja óbvio que o verdadeiro motivo é espionar a situação de vida do irmão. As coisas ficam ainda mais embaraçosas quando Michiru se apresenta francamente como mestre de Sarada, o que faz a imaginação imatura de Yuyuko entrar em frenesi sobre que tipo de relação estranha seu irmão entrou. Enquanto isso, Misaki está tendo aulas de condução da maneira mais típica de Misaki, ignorando completamente o conceito de freios e aterrorizando sua instrutora, Shiori, que se agarra ao painel para salvar a vida. De volta ao dormitório, Nanami retorna e fica surpresa ao encontrar uma garotinha segurando o braço de Sarada. Antes que Sarada possa explicar, Yuyuko começa a interrogar Nanami sobre seu relacionamento com o irmão dela, e a resposta inocente de Nanami sobre o quanto Sarada é prestativa é completamente mal interpretada como algo sexual. Em uma tentativa desesperada de provar que há outros garotos na casa, Sarada bate na porta de Ryonosuke, mas apenas sua Mai-chan Unai responde, convencendo Yuyuko de que seu irmão está vivendo em um verdadeiro harém. A discussão deles é interrompida quando descobrem o corredor inundado porque Michiru quebrou o banho que Sarada apressadamente conserta enquanto Yuyuko continua sua investigação. Quando Michiru aparece esfregando a barriga dizendo que ela estava esperando, a mente suja de Yuyuko enlouquece antes de descobrir que Michiru está apenas anunciando que quer jantar. Com o banho destruído, a turma de Sakura Sou vai aos banhos públicos, onde Yuyuko fica insegura sobre o tamanho do seu peito em comparação com os mais desenvolvidos de Michiru e Nanami. O que começa como um toque inocente escala para uma provocação completa que faz Nanami gritar tão alto que os rapazes conseguem ouvir, levando Jin a perguntar em voz alta a Sarada de quem é o corpo que ele está imaginando. Nanami revida jogando um tubo por cima do divisor que acerta Sarada na cabeça com precisão de franco atirador. No dia seguinte, Sarada verifica a caixa de correio pelos resultados da competição de jogos e não encontra nada. Quando ele pergunta a Yuyuko sobre o conselho do ensino médio que ela precisava, ela confessa que era apenas uma desculpa para verificar como ele estava, e sugere que eles vão a um encontro. Ao ouvir a palavra encontro, tanto Nanami quanto Michiru imediatamente se convidam por razões completamente transparentes, com Nanami alegando que era seu dia de folga, e Michiru dizendo que seu editor lhe disse para aproveitar o verão ao máximo. O encontro em grupo os leva a um parque de festival, com Yuyuko interpretando continuamente os comentários inocentes de Michiru como sugestões vulgares. Em um santuário, o grupo se separa acidentalmente, com Nanami tropeçando nas escadas e sendo pega por Sarada em um clássico momento de comédia romântica que a deixa muito corada. Enquanto isso, Michiru e Yuyuko perambulam pelas barracas, onde Michiru casualmente pega uma maçã do amor e começa a comê-la sem pagar antes de descansarem em umas escadas. Enquanto Yuyuko duvida que serão encontrados, Michiru mantém total confiança de que Sarada os encontrará porque ele está encarregado dela, o que acontece logo antes de ser perseguido pelo vendedor irritado de maçãs caramelizadas exigindo pagamento. Quando Yuyuko parte para Fukuoka no dia seguinte, ela anuncia seu plano de estudar em Suiko para poder morar com seu irmão, o que deixa todos genuinamente felizes. Bem quando ela está prestes a revelar sua análise sobre a complicada vida amorosa de Sarada, o trem parte, deixando sua teoria inacabada. No final do dia, Misaki triunfantemente obtém sua carteira de motorista, agitando-a orgulhosamente enquanto sua instrutora traumatizada, Shiori, está sentada no carro com o rosto pálido, reconsiderando suas escolhas de carreira após sobreviver ao estilo único de dirigir de Misaki.
No dia seguinte, uma Nanami de óculos entrega a Sarada 2 cartas enquanto todos estão reunidos. A primeira carta é a mudança de jogo que Sarada estava desesperadamente esperando, informando que ele passou na primeira fase da competição de design de jogos e precisa fazer uma apresentação no dia 31 de agosto. A segunda é apenas uma nota enigmática perguntando: o que é? Amor, o que faz Sorata coçar a cabeça sobre quem pode ser seu admirador secreto. Sua pergunta é respondida quando Mashiro invade seu quarto perguntando exatamente a mesma coisa, tornando óbvio que foi ela quem escreveu a nota estranha. Quando Sorata tenta desviar da pergunta em vez de falar sobre romance real, Mashiro esclarece que sua editora, Iono, disse a ela que precisa experimentar o amor para escrever um mangá decente para sua próxima reunião de serialização. A bomba cai quando Mashiro revela que a reunião dela é no mesmo dia da apresentação de Sorata. Mas quando ela se oferece para ajudá-lo a se preparar, ele insiste que ela se concentre no próprio trabalho. A conversa deles é interrompida quando Nanami entra furiosa e arrasta Mashiro para fora por não estar usando calças no quarto de um menino, seguida por Misuki entrando pela janela como Tarzan, forçando Sorata a empurrar fisicamente as garotas para fora. Fora do quarto dele, Mashiro pergunta inocentemente a Nanami se ela entende o que é amor. Desesperado por conselhos para a apresentação, Sorata manda uma mensagem para Ryunosuke, que sarcasticamente diz a ele para usar um terno, mas também sugere praticar na frente da equipe do Sakurasu. Quando Sorata olha para cima do computador, ele encontra Jin, Misuki, Nanami e Mashiro, todos olhando para ele através da janela como um bando de perseguidores. Jin se oferece para ajudar, e no dia seguinte Sorata faz sua primeira tentativa de apresentação, que é tão entediante que deixa Mashiro em coma. Determinado a melhorar, Sorata reescreve sua apresentação 10 vezes nos dias seguintes, enquanto Mashiro aleatoriamente acampa em seu quarto desenhando designs de personagens, alegando que pode entender melhor o amor em seu espaço. Todas as noites, Nanami traz lanches para ele enquanto trabalha até a exaustão. No grande dia, Mashiro surpreende a todos ao aparecer com um amuleto da sorte que comprou sozinha. Um grande passo para alguém que mal se lembra de usar roupa íntima. Dano emocional. Na apresentação, Sorata encontra o juiz Kazuki, que imediatamente desvia tudo fazendo uma pergunta que Sorata não consegue responder, resultando em seu jogo ser rejeitado antes mesmo de começar. De volta ao Sakurasu, Mashiro encontra Sorata chorando na varanda e pergunta sobre sua apresentação, mas ele desvia perguntando sobre a reunião dela em vez disso, descobrindo que ela teve sucesso. De coração partido, ele diz para ela voltar a desenhar, o que ela faz enquanto Nanami escuta a dolorosa conversa. Jin e Misuki decidem que uma festa surpresa na piscina é a solução perfeita para a depressão de Sorata. Quando Nanami se opõe, preocupada com os sentimentos de Sorata, Misuki ignora suas objeções. Enquanto isso, Sorata não consegue jogar fora sua apresentação fracassada quando Misuki invade novamente sua janela com uma caixa de trajes de banho, anunciando que eles estão usando a piscina da escola, com permissão de Chihiro. Para choque de Nanami, o Sorata deprimido concorda em ir. Na piscina, todos estão se divertindo até estarem prestes a aproveitar algum sukiyaki, e Jin confessa que nunca tiveram permissão para usar a piscina. O guarda da escola aparece e eles escapam, escondendo-se na sala de equipamentos esportivos antes de escalar o portão. Fora da escola, enquanto Sorata admite que ainda está triste, fogos de artifício surpreendentes explodem acima, criando um momento perfeito até Mashiro estragar tudo, apontando que o guarda ainda os está perseguindo. Enquanto assistem aos fogos de artifício e fogem, Sorata tem seu momento de revelação com Nanami, percebendo que sua depressão vem de levar a competição a sério demais e esquecer a tal alegria de criar. Ele decide que a única maneira de seguir em frente é continuar ignorando mais um sinal dos sentimentos de Nanami por ele. Todos estão ocupados celebrando com fogos de artifício em Sakurasu, onde Nanami diz a Mashiro que finalmente está começando a entender o que é o amor. No dia seguinte, Sorata acorda com um ato de terrorismo artístico de Mizuki e Mashiro pintando diretamente na parede do seu quarto, criando um personagem chamado Nyaboron, pelo qual Misuki vem obcecado desde o jardim de infância, e que finalmente está sendo serializado. Misuki fica maluquinha explicando o enredo em detalhes. Mais tarde na escola, após quase chegar atrasado porque Misuki sabotou seu despertador, Sorata pede a Nanami para buscá-lo na manhã seguinte. Esse pedido inocente imediatamente desencadeia rumores selvagens sobre eles estarem namorando, com colegas de classe especulando que Nanami se mudou para Sakurasu apenas para perseguir Sorata, piorando ainda mais quando Miyahara tenta defendê-los, mas acidentalmente cria um boato ainda mais interessante sobre ele e Sorata fazendo cócegas nas salsichas um do outro. Você é estranho. De volta a Sakurasu, Nanami está completamente cansada de como o estilo de vida caótico do dormitório continua gerando esses mal-entendidos e exige que eles se comportem. Durante o jantar, a campainha toca e Sorata abre a porta para encontrar uma loira chamada Rita. Completamente impressionado pela beleza dela, Sorata responde ao flerte dela em japonês dizendo: "Eu não falo inglês, em perfeito inglês." "O quê?"
Logo, Mashiro corre e abraça Rita antes que Chihiro explique que Rita era colega de quarto de Mashiro na Inglaterra. Rita revela que está aqui para levar Mashiro de volta para a Inglaterra, ao que Mashiro responde empurrando Rita para fora e batendo a porta na cara dela. Sentindo-se mal, Sorata convida Rita para ficar, apesar das objeções de todos, mas a situação esquenta quando Rita insiste em dormir no quarto de Sorata, prometendo revelar o passado misterioso de Mashiro na Inglaterra. Na manhã seguinte, Nanami entra e encontra Rita quase em cima de Sorata no futon dele, seguida imediatamente por Mashiro, que pergunta se Sorata mudou de lado para o Time Rita. Antes que ele possa negar, Rita afirma que ficará com Sorata até Mashiro concordar em voltar para a Inglaterra. A confusão só termina quando Ryunosuke finalmente sai do seu quarto para conhecer todos os novos membros de Sakurasu que tem evitado. Na escola, Ryunosuke irrita sua professora, Koharu, digitando barulhentamente e comendo tomates na aula, depois explicando que só apareceu para cumprir os requisitos mínimos de presença e desafiando-a a ensinar algo realmente interessante se ela quiser sua atenção. Hackerman, ele é o hacker mais poderoso de todos os tempos. Enquanto isso, Nanami avisa Sorata que se Mashiro voltar para a Inglaterra, não há garantia de que ela volte, o que faz Sorata pensar demais em tudo enquanto lava a roupa de Mashiro. Quando ele tenta devolver as roupas de Mashiro, ela o chama de estúpido, uma frase que ela começa a repetir como um disco quebrado toda vez que se encontram. Alguns dias depois, Sorata encontra Mashiro pintando na sala de arte após assustar seus colegas com sua intensidade. Ele envia uma mensagem para ela com seus sentimentos sinceros sobre a situação na Inglaterra, que ele não está do lado da Rita, mas também não apoia Michiro cegamente, embora queira que ela fique para ver seu mangá ser serializado. Michiro responde enigmaticamente chamando-o de idiota, mas a reação dele a deixa feliz. O grupo começa a planejar o projeto do festival cultural com Misaki e Jin, querendo fazer algo inesquecível. Eles dividem as tarefas com base nos talentos, Michiro e Misaki nos gráficos, Jin escrevendo o roteiro, Nanami fazendo a dublagem e Ryunosuke programando. Sorata sugere que criem algo interativo que responda ao público, e Michiro propõe usar Nyaboron como base. Todos nomeiam Sorata unanimemente como diretor, que relutantemente aceita a responsabilidade. Mais tarde, Michiro pede a Rita para ficar em seu quarto para que Sorata possa se concentrar no projeto do festival, com Rita concordando com a condição de ter um encontro com Sorata. Naquele domingo, Rita leva Sorata para um hotel, fazendo-o entrar em pânico enquanto Michiro e Nanami o seguem secretamente. Depois de notar seus perseguidores, Rita os convida para uma exposição de arte com uma bela pintura de Michiro, e ao vê-la, Sorata começa a pensar que talvez Michiro realmente devesse voltar ao mundo da arte, deixando-o dividido sobre se deve ou não apoiar a missão de Rita. No dia seguinte, Sorata está ocupado enquanto Rita joga videogames no quarto dele, explicando que está lá porque Michiro também está ocupado, e quando nota Sorata lutando com desenhos, Rita intervém para ensiná-lo a usar referências corretamente. Então menciona o que acontece quando pessoas normais trabalham ao lado de gênios. Nós cansamos de brincar com você. Bunda, mano. Antes que Sorata consiga fazê-la explicar como ficar muito tempo perto de Michiro vai quebrá-lo, Michiro entra com designs de personagens que imediatamente colocam Sorata e Misaki no modo explicação. O projeto do festival cultural se torna a obsessão de todos enquanto eles se dividem e conquistam no terraço, incluindo o storyboard, quadros de animação, construção do programa e Sorata tentando desesperadamente combinar tudo enquanto monta o hardware. Rita fica à parte e observa seu trabalho frenético das laterais, e uma noite, enquanto ela observa Sorata de forma estranha, ela encontra Ryunosuke, que critica brutalmente seu sorriso falso e sugere que o abandono da pintura lhe diz tudo o que precisa saber sobre ela. No dia seguinte, grandes problemas atingem a equipe quando o conselho estudantil exige uma apresentação formal antes de aprovar a performance deles, estando atrasados nos gráficos com apenas 2 dias até o prazo final. Enquanto entram em pânico por precisarem de outro artista, eles encontram o presidente do conselho estudantil, Suakiru, e sua namorada, Saori, que se oferece para contribuir com música enquanto Jin discute com Suakiru sobre as exigências de apresentação. Enquanto caminham para casa, eles brainstormam soluções quando Michiro diz que Rita poderia igualar a qualidade de seus desenhos, então eles emboscam Rita em Sakurasu, implorando por sua ajuda, mas ela recusa, alegando que parou de pintar. Quando Michiro continua insistindo, Rita finalmente explode com a verdade sobre como ela parou por causa de Michiro. Rita revela como seus colegas na Inglaterra ficaram tão abalados pelo talento de Michiro que todos desistiram da arte e Michiro nunca se preocupou em reconhecer a existência deles,
muito menos moderar seu talento, e Rita confessa que apresentou o mangá a Michiro esperando machucá-la. Mas o mangá de Michiro fez sucesso, deixando Rita tanto invejosa quanto orgulhosa, admitindo que queria que Michiro fosse famosa apenas para que Rita pudesse se gabar de ter estudado ao lado dela. Logo, Ryunosuke intervém com brutal honestidade, dizendo a Rita que ela esqueceu o que realmente quer, e Rita deixa cair sua bolsa e sai correndo na chuva, com Nanami, Michiro e Sorata largando suas bolsas para correr atrás dela. Eles a encontram em um banco de parque onde Sorata fala sobre sua própria experiência vivendo entre gênios e diz a Rita que o que a torna notável é que, enquanto todos os outros estavam intimidados por Michiro, Rita deu um passo à frente e permaneceu amiga dela por 10 anos. Rita admite que Ryunosuke estava certo sobre ela enquanto faz uma crítica à personalidade dele. E Sorata compartilha como, apesar da frustração, trabalhar com gênios é uma experiência incrível. Michiro se aproxima, perguntando a Rita se o que ela disse antes era verdade, e admite que não entende nada disso, mas se sente mal mesmo assim, especialmente por ser a única que se divertiu durante a década em que estiveram juntas. Mas Rita confessa que desenhar com ela também foi divertido, e finalmente concorda em ajudar a terminar o projeto. Pouco depois, os gráficos são concluídos rapidamente. No dia da apresentação, o projeto está terminado e Sorata faz uma apresentação tão convincente que o conselho estudantil aprova seu desempenho. Sakurasu organiza uma festa de celebração que também serve como uma recepção para Rita, que anuncia que ainda acredita que Michiro deveria retornar ao mundo da arte, mas está disposta a adiar a questão até após o festival, pois quer ver o projeto deles ter sucesso. Quando Rita se desculpa com Ryunosuke e admite seu interesse em sua personalidade, o misógino corre desesperadamente para seu quarto de maneira completamente virginal. No dia seguinte, o festival começa com a classe de Sorata e Nanami administrando uma barraca de banana com chocolate, onde Miyahara imediatamente nota que Sorata parece um zumbi, por causa do trabalho no Nyaboron. Então Nanami assume a barraca para que Sorata possa voltar aos seus deveres de animação com privação de sono, e na sala de preparação, Sorata e Jin estão testando a responsividade do programa de Nyaboron quando Misaki entra de repente com bebidas, insistindo que façam uma pausa para visitar a exposição da classe de Michiro, onde ela está vestida como um gato. Eles encontram Michiro fora da sala de aula dela segurando uma placa e entram para descobrir Misaki em uma fantasia de urso servindo omurice e oferecendo desenhar caricaturas por cima com ketchup, com uma disputa entre as garotas sobre quem vai desenhar na omelete de Sorata, com Michiro vencendo. De volta a Sakurasu, Rita infiltrou o quarto de Ryunosuke e está observando-o codificar o programa de animação enquanto tenta convencê-lo a ir ao festival com ela. Quando ele diz que não pode ir a um evento cheio de mulheres, Rita usa todo o seu arsenal, aproximando-se e utilizando toda a sua linguagem corporal sugestiva até que os outros chegam em casa e interrompem sua guerra. E a produção se transfere para o quarto de Sorata, onde todos trabalham como loucos. Durante uma pausa, Nanami se sente inútil e faz lanches para todos, mas derrama molho em si mesma e vai ao banheiro para se limpar. Após se pesar e tirar a roupa para uma medição precisa, Sorata entra e a vê totalmente nua. Enquanto espera que ela se vista, ele ouve Rita ao telefone com o pai de Mashiro falando sobre voltar para a Inglaterra com Mashiro. No dia seguinte na escola, o trabalho no Nyaboron continua com a adição de Ryunosuke na mesma roupa de empregada que Nanami usou antes, porque Rita estava dormindo no quarto dele, deixando-o sem moradia. Ao revisar a animação, Ryunosuke aponta que o clímax parece muito sem graça e sugere que Sorata assista ao discurso de Kazuki para se inspirar. E durante o discurso, Sorata tem sua revelação de que, para fazer algo realmente bom para os outros, primeiro tem que ser bom para ele mesmo. Depois ele encontra Mashiro, que solta a bomba de que Jin está com sua ex, Fuka, enquanto Misaki os observa de longe como uma stalker yandere. Fuka revela que ela é, na verdade, irmã de Misaki e percebeu que era apenas uma substituta de Jin porque ele queria manter seu relacionamento com Misaki puro. Então, ela pede a Jin uma segunda chance que ele rejeita prontamente, alegando que foi apenas uma piada. Durante a conversa, Misaki ouve que Jin planeja frequentar a Universidade de Artes de Osaka, em vez de ficar na região, e ela foge devastada. Então, Sorata vai atrás dela e se desculpa por não contar, mas Misaki só se importa em saber se tem uma chance com Jin. Quando Mashiro responde de forma direta com sim, Misaki instantaneamente se transforma de deprimida para maniacamente motivada, ignorando tudo o que mais Sorata diz e exigindo que termine em Nyaboron para criar uma lembrança inesquecível. A empolgação faz Mashiro adormecer no ombro de Sorata. Carregando-a para a sala de preparação, Sorata tem seu grande avanço criativo, lembrando como Mashiro demonstra paixão em seu mangá, desenhando o que ela quer que aconteça em Sakurasu. Ele propõe adicionar paixão ao clímax de Nyaboron e, em vez de ter personagens gritando nomes de golpes, o público gritará seus próprios sentimentos e emoções pessoais.
Todos adoram a ideia e começam a trabalhar, terminando com apenas 5 horas antes do horário do espetáculo. Todos desabam para pegar um sono muito necessário, mas Sorata recebe um texto de Mashiro dizendo que quer vê-lo. Ele a encontra esperando do lado de fora do quarto dele, pedindo que cuide dela até que ela adormeça. Enquanto espera para dormir, Mashiro o surpreende com a pergunta se ela o ouviu, e antes que ele possa responder, percebe que ela já adormeceu no meio da confissão. A manhã chega e o grupo está descarregando o material da apresentação quando avistam uma multidão enorme do lado de fora da sala de teatro. Mas o raciocínio rápido de Jin salva o dia ao usar Shuichiro como isca para distrair todos, ganhando tempo para se preparar. Enquanto isso, Chihiro encontra um lugar ao lado de seu velho amigo e ex-residente de Sakura-Soul, Kazuki, o que se torna uma viagem nostálgica regada à bebida. Nos bastidores, Nanami está fazendo ensaios de última hora, enquanto todos os outros a incentivam. E uma vez preparados, Sorata deseja boa sorte a eles, seguido por Misaki, que os lidera em um círculo de motivação. Lançamento. O show começa a fluir bem, com o público participando exatamente como planejado até chegarem ao clímax, quando o público deve gritar seus desejos internos. Mas eles congelam mais do que um aluno do ensino fundamental convidado a dançar. E tudo quase desanda enquanto Sorata começa a sentir a responsabilidade por esse possível desastre. Mas então, Mashiro se levanta do nada e grita para Sorata, o que quebra o gelo, seguido por Misaki chamando a atenção de Jin por estar olhando para Fuka em vez dela. E depois Rita gritando para Ryunosuke entregar seu endereço de e-mail. Essa reação em cadeia anima a multidão, e todos começam a gritar seus desejos mais profundos, salvando o show e transformando-o em um sucesso garantido. Depois de terminar, Jin esclarece para Misaki que Fuka faz parte do passado dele e dá a ela o colar que comprou com Mashiro mais cedo. Enquanto isso, Nanami não consegue encontrar Mashiro ou Rita em lugar nenhum, e quando ela conta a Sorata, ele se lembra da conversa anterior com Rita e congela sobre impedir Mashiro de voltar para a Inglaterra. Nanami o empurra para se recompor, o que faz Sorata desabar e admitir que não consegue lidar com Mashiro simplesmente jogando fora seus 6 meses de memórias. Então Nanami diz a ele para ter coragem e dizer tudo isso na cara dela. Mas enquanto procura pela escola, Nanami é surpreendida por uma confissão de Miyahara. Ela encerra a conversa imediatamente antes de se encontrar com os outros e correr para o aeroporto, onde encontram Rita e Mashiro prestes a passar pelo portão quando Sorata corre e abraça Michiro. Ele implora para ela não ir embora, apenas para ela revelar que estava apenas se despedindo da Rita e não planejava ir embora de jeito nenhum. E Rita revela que quando disse que Michiro estava voltando para onde pertencia, ela quis dizer Sakura-Soul o tempo todo. E antes de voltar para a Inglaterra, ela dá a Ryunosuke um beijo de despedida na bochecha como punição, e o engana fazendo-o dar a ela um endereço de e-mail que na verdade pertence a Sorata. Enquanto todos acenam adeus para Rita da galeria, Michiro, ainda sem perceber emoções, diz a Sorata que sente algo estranho por dentro e se pergunta se é amor. Mais tarde, Michiro pergunta a Sorata o que é o amor, o que o leva a uma alucinação completa onde Nyaboron ganha vida antes de Sorata acordar de seu sonho louco e perceber que seu subconsciente está trabalhando em dobro em seus sentimentos pelo excêntrico artístico. Na escola, Sorata está mastigando o almoço no telhado e pensando demais em seu sonho quando Jin aparece com os resultados da pesquisa da apresentação do Nyaboron, mostrando que as pessoas realmente gostaram do projeto. E Sorata menciona que enviou outro design de jogo para a competição, mas desta vez foi com a ajuda do Ryunosuke. E então os caras riem das travessuras de Rita no aeroporto com Ryunosuke quando Nanami aparece com Michiro a reboque, que tem procurado Sorata como se ele fosse o último lanche na prateleira. E então, do nada, Misaki aparece do teto, o que faz Jin fingir estar dormindo para evitá-la. E quando Misaki tenta agir, ele de repente acorda e se prende em si mesmo. E então ela lhe entrega uma marmita. Mais tarde na aula, os planos para o Natal são o assunto quente, e depois da escola, Nanami esbarra em Jin nos armários onde ele casualmente menciona que Misaki intensificou seu jogo ao enviar-lhe não apenas uma carta de amor, mas um formulário de solicitação de casamento real, o que é bem típico da Misaki. E então, Jin entrega a Nanami 2 ingressos para uma apresentação na véspera de Natal, dizendo a ela para usar os adereços enquanto pode. De volta a Sakura-Soul, Sorata está prestes a trocar de roupa quando Mashiro invade seu quarto sem bater na porta e anuncia que quer aprender a cozinhar, o que faz Sorata imediatamente pensar que isso é um desastre prestes a acontecer. Mas depois que ela o convence, ele relutantemente concorda em ensiná-la o básico. A lição acontece exatamente como previsto quando Mashiro corta o dedo ao fatiar pepino, e Sorata sugere que ela diga à sua editora, Ayano, para adiar o prazo por causa da lesão.
Quando Ayano aparece e vê o corte, Sorata a chama para uma conversa privada em um restaurante, onde ela aponta que Mashiro está lentamente se transformando em uma garota normal em comparação com a sonhadora que conheceram inicialmente. Ayano faz a Sorata a pergunta de $1 milhão sobre se ele prefere a antiga Mashiro, ou esta nova versão que está tentando cozinhar e agir como uma pessoa normal, garantindo que seja a mesma pessoa de qualquer forma. E Sorata admite que gosta mais da esquisita original. Retornando ao Sakura Soul, Sorata encontra uma carta da competição de jogos e imediatamente entra em modo de raiva ao perceber que perdeu novamente, rasgando o envelope e amassando a carta como se tivesse insultado pessoalmente toda a sua família. Mashiro o pega no meio do colapso, vestindo um avental, e diz a ele que está cozinhando, o que faz Sorata perder completamente a cabeça e começar a gritar com ela que não deveria perder tempo cozinhando quando tem seu talento de desenhar mangá, jogando a carta de rejeição nela em frustração. Mashiro, mostrando emoção de verdade pela primeira vez, diz a ele para sair daqui. Sozinho em seu quarto e afundado em arrependimento, Sorata nota um bilhete de Ayano destinado a Mashiro quando Misaki invade vestindo uma roupa de Papai Noel com mini saia que a faria ser presa em público. E o convida para o quarto dela. Sorata esbarra em Nanami no caminho e a arrasta como escudo humano, onde Misaki pede a ambos para sumirem na véspera de Natal para que ela possa ficar sozinha com o Jin. No caminho de volta, Nanami pede a Sorata para ser seu par no evento para o qual Jin deu-lhe ingressos, e ele concorda, selando o acordo com uma promessa de dedinho de que ele definitivamente aparecerá. Mais tarde, todos em Sakura Soul estão envolvidos em seus assuntos amorosos, e Sorata, Nanami e Misaki estão trabalhando como cúmplices amorosos de Misaki para esvaziar o dormitório na véspera de Natal para que ela possa finalmente prender Jin sozinha e confessar devidamente. E quando Sorata precisa entregar o folheto informativo da festa para Mashiro, ele amarela e apenas cola na porta dela porque as coisas ainda estão estranhas entre eles depois de seu colapso nuclear. Enquanto ele volta para o quarto, encontra um lanche aleatório em sua porta, e de repente, Michiru Ninja salta do esconderijo com a barriga roncando. Então eles compartilham um presente de reconciliação dela. Mas Sorata fica irritado novamente durante a conversa, o que assusta Michiru a ponto de se desculpar em pânico, o que o deixa ainda mais irritado porque ela não entende a situação. E ela sai correndo mais rápido do que o Sonic the Hedgehog. No dia seguinte, as amigas de Nanami estão animadas com o encontro dela com Sorata e dizem para ela usar uma saia para fechar o negócio. Enquanto isso, do outro lado do campus, Jin está estudando na biblioteca quando Sukairu aparece. Ele questiona os planos de Jin de estudar longe de Misaki, insinuando que ele simplesmente encontrará outra garota lá. Mas Jin cala isso, revelando que cortou laços com todas as suas outras garotas, e diz a Sukairu que Misaki não ficará sozinha em Sakura Soul. Depois diz que quer que Misaki o veja como alguém digno. Enquanto isso, Misaki e Nanami estão brincando de se vestir. Nanami pergunta a Misaki se ela tem medo de confessar seus sentimentos, ao que Misaki responde que está apavorada, mas prefere confessar porque tem corrido em círculos emocionais há anos. Enquanto isso, Sorata encontra outro bolo fora de sua porta e se depara com Chihiro, que explica que Michiru deixar sobremesas é sua forma estranha de cuidar dele, e Sorata fica irritado com as pessoas relaxando enquanto ele trabalha duro. Ela o coloca em seu lugar ao explicar que Michiru estava apenas tentando processar seus novos sentimentos e Sorata deveria ser a pessoa madura e pedir desculpas, e então ela diz para ele parar de ver tudo em preto e branco. E quando Sorata pede conselhos reais, ela diz para ele ter coragem antes de lembrar que o dormitório estará fechado no ano novo enquanto ela estiver na Austrália. A véspera de Natal chega com mais drama e logo Misaki entrega uma Michiru arrumada, e os dois partem enquanto Sorata continua engasgado com suas palavras de desculpas durante o passeio de trem. No hotel, Ayano pega Michiru, mas antes de ser levada, Michiru implora para Sorata dizer algo, mas ele apenas diz para ela se comportar na festa. Mais tarde, Sorata se encontra com Nanami quando começa a nevar, enquanto do outro lado da cidade, Rita e Maid-chan estão tendo uma briga digital por Ryonosuke. Após a peça terminar, Sorata e Nanami estão andando e discutindo sobre isso, quando Nanami revela que tem uma audição decisiva para sua carreira em fevereiro que determinará se ela poderá ser uma atriz de voz, e se ela falhar, ela estará indo para Osaka. Então ela pede a Sorata para ouvi-la se ela passar, mas o momento deles é interrompido quando Sorata recebe uma ligação de Ayano que Michiru desapareceu da festa. E quando uma ambulância passa coincidentemente, Sorata abandona Nanami. De volta ao ninho do amor, Misaki tirou toda a roupa para se confessar a Jin, que admite amá-la de todo o coração, enquanto no centro da cidade, Sorata finalmente encontra Michiru relaxando perto de uma fonte com mais uma fatia de bolo. Ela explica que tem tentado pensar em maneiras de fazê-lo feliz, e quando ela pergunta se ele está bravo, Sorata confirma antes de abraçá-la, e explicar que está bravo porque ela o faz se preocupar tanto. E então, Michiru revela que queria cozinhar para ele, assim como Misaki faz para Jin.
mostrando que ela entende alguns rituais humanos. Justo quando os dois estão tendo seu momento, Nanami aparece com a carta de concurso esquecida de Sorata, que revela que os jurados querem outra apresentação dele para sua última inscrição. No entanto, a celebração é de curta duração quando eles retornam para Sakurasou e encontram Misaki parecendo como se tivessem assassinado seu dragão de estimação, porque Jin recusou Misaki, já que ele não pode cuidar dela adequadamente e apenas diz para ela ficar exatamente como está, o que deixa Misaki em lágrimas. No dia seguinte, todos se apertam em um trem em direção à cidade natal de Sorata, porque Sakurasou está fechando para o ano novo enquanto Chihiro bebe até ficar bêbada. Ninguém tinha um lugar para ir por seus próprios motivos. Quando eles chegam, Yuyuko perde completamente a cabeça ao ver 3 garotas aleatórias seguindo seu irmão para casa como se ele estivesse comandando algum tipo de serviço de harém degenerado, mas o resto da família as recebe calorosamente, já que todos, exceto Yuyuko, estavam cientes da visita surpresa. Durante o jantar, Nanami elogia a família normal de Sorata, enquanto Misaki fica sentada lá parecendo horrível. Mais tarde, Sorata liga pra Jin, que confessa amar Misaki, mas precisa alcançar seus sonhos primeiro, mencionando que largou todas as suas outras parceiras só por ela, então pede a Sorata para basicamente ser o apoio emocional dela enquanto ele estiver fora. Após o jantar, Mamakanda casualmente diz a Nanami que ela seria uma boa futura esposa para Sorata, o que faz Michiro entrar em modo detetive, perguntando a Sorata se ele quer uma esposa, e Yuyuko declara que qualquer potencial cunhada deve derrotá-la primeiro, o que Michiro interpreta como um desafio literal porque seu cérebro opera com lógica alienígena. Yuyuko menciona querer se inscrever na Suiko, mas seu pai é contra, então Nanami se oferece para ajudá-la a estudar. No dia seguinte, Sorata está trabalhando em sua apresentação quando Maid-chan o convida para a Inglaterra para atormentar Rita como um presente de agradecimento com um comportamento sociopata máximo. Yuyuko interrompe para pedir ajuda nos estudos, e Sorata descobre que ela é uma grande fã do mangá de Michiro, sem perceber que a autora está morando na casa deles, levando a um surto completo de fã quando ela descobre. Michiro dá a Sorata uma imagem para sua apresentação, depois de fazê-lo confirmar o que disse na véspera de Natal. Mais tarde, ao praticar sua apresentação com Nanami, ela sugere que os jurados possam perguntar sobre a comercialização, algo que não havia passado pela sua cabeça, então ele atualiza seu trabalho. Quando ele pergunta se ajudá-lo é um incômodo, Nanami diz que o faz porque quer e pede sua ajuda com sua próxima audição. Sorata promete ajudar a passar porque seu trabalho árduo merece reconhecimento, e enquanto ambos prometem trabalhar duro, Michiro invade declarando que quer se juntar ao clube do trabalho duro antes de sair saltitando. Michiro intercepta a deprimida Misaki no corredor e pergunta sobre seu relacionamento com Jin, revelando que seu mangá é baseado no Sakurasou, mas com Misaki e Jin como um casal. Quando Misaki diz que quer ficar com Jin para sempre, Michiro pergunta o que Jin gosta nela, oferecendo um parâmetro constrangedor. Papakanda concorda em deixar Yuyuko tentar entrar na Suiko se ela passar no exame de admissão e repreende Sorata por ser indeciso em relação às garotas. E na manhã de Ano Novo, eles sobem uma montanha para Hatsuhino para ver o nascer do sol e Misaki agradece a Mashiro por ajudá-la a perceber o que Jin significa para ela, prometendo sair de sua depressão e transformar o roteiro de Jin em anime. Quando o sol nasce, todos gritam seus sonhos com Mashiro gritando por uma almôndega sendo como um alienígena. Os 4 retornam a Sakurasu com determinação renovada para enfrentar os desafios que se aproximam. Após as festividades, Sorata está totalmente imerso nos estudos, se preparando para sua apresentação, enquanto Nanami encontra Misaki desenhando em seu projeto de anime na sala comum. E após conferir o roteiro, Nanami pede para emprestá-lo para sua próxima audição, já que aparentemente reciclar diálogos é uma prática aceita no mundo do dublagem. Na manhã seguinte, Sorata recebe um telefonema motivacional de Yuyuko, que está prestes a fazer seu exame de admissão. E no café da manhã, Mashiro diz algo encorajador enquanto Chihiro finalmente saiu da cama de ressaca para lhe dizer para não se esforçar tanto, e apenas aproveitar a experiência. Após a cerimônia de abertura do semestre de primavera, Misaki vê Jin com sua Kiru e imediatamente se transforma em um sapo touro humano enquanto se esconde atrás das coisas, até que Sorata a pega no meio do Quachar. Ele conversa com Jin, que menciona voltar para Sakurasu após seus exames de admissão, e encarrega Sorata de remover o sapo cururu da propriedade da escola. A caminho de sua apresentação, Sorata recebe uma mensagem de Nanami que o faz sorrir como um tolo completo. Então inicia sua apresentação batendo a cabeça no microfone, mas se recupera como um campeão. E enquanto ele arrasa no palco, os profissionais da indústria discutem como o jogo dele custaria 100 milhões de ienes para produzir e precisaria vender 45 mil cópias para chegar ao ponto de equilíbrio, quando eles esperam vender apenas 10 mil. Então, eles não podem aprovar o projeto, mas oferecem a Sorata a chance de trabalhar com a equipe para refinar o conceito, dizendo-lhe para enviar um e-mail quando chegar em casa.
De volta ao Central dos Estranhos, todos estão comemorando a vitória parcial de Sorata quando ele agradece a Nanami pela mensagem de incentivo, o que faz Mashiro correr para seu quarto para enviar a mesma mensagem, como uma alienígena ciumenta, tentando entender a comunicação humana. Após o jantar, enquanto lava a louça, Nanami pede um favor, o que os leva a estarem sozinhos na sala comum, onde ela dramaticamente confessa seus sentimentos, mas é apenas um ensaio para sua audição enquanto Mashiro espreita nas sombras. No dia seguinte, Mashiro visita Ayano para desabafar sobre seus sentimentos por Sorata e Nanami, recebendo alguns mangás e o conselho de canalizar essas emoções no seu trabalho. Enquanto isso, no telhado da escola, as amigas de Nanami a pressionam para se declarar a Sorata no Dia dos Namorados, mas ela não está interessada. Dias depois, Sorata se encontra com Kazuki e descobre que ele era colega de classe de Chihiro, o que explica muito sobre ambos. Kazuki o incentiva a colocar seu coração no novo design de jogo. Yu Yuko aparece no Sakurasu, lendo o mangá mais recente de Mashiro, e dá um sinal de aprovação para a artista durante o jantar. Quando Nanami chega, ela descobre que Sorata dobrou sua roupa, fez o jantar e esquentou seu banho, o que Yu Yuko acha estranhamente prestativo. Em seu quarto, Nanami olha para o presente de Dia dos Namorados que comprou enquanto pratica suas falas, e Misaki está na cozinha fazendo chocolates caseiros. Legal. Quando Yu Yuko diz a Sorata que ele deveria ter escolhido Nanami em vez de Mashiro, a própria artista entra vestindo apenas uma toalha e carregando um secador de cabelo, desencadeando uma discussão épica. No dia seguinte, Yu Yuko volta para casa, mas não antes de dar chocolates a Sorata e avisá-lo para não ser indeciso na escolha entre as garotas, deixando tanto Nanami quanto Mashiro se perguntando o que ela disse. No dia seguinte, a rotina matinal de alimentar os gatos do Sorata é interrompida quando ele vê Nanami toda arrumada correndo pela porta, mas não consegue desejar-lhe boa sorte antes que ela saia, deixando-o parado ali como um completo idiota. Enquanto isso, Mashiro recebe uma ligação de sua editora Ayano dizendo que ela precisa fazer a arte da capa porque o artista habitual está doente. E em sua lógica clássica, Mashiro imediatamente tira sua roupa íntima amarela porque Ayano disse que amarelo não era adequado para a capa, trocando-as por coloridas, porque é assim que seu cérebro alienígena processa informações. Quando Sorata vai verificar, ele fica chocado ao ver que ela realmente se vestiu adequadamente quando, de repente, Rita aparece tendo voado de tão longe quanto a Inglaterra especificamente para o Dia dos Namorados, que ela chama de campo de batalha para mulheres, e não perde tempo caçando Ryunosuke, que se tranca no banheiro. Na escola, Sorata pede desculpas a Nanami por seu fracasso matinal, que ela aceita enquanto lembra sobre a promessa de trabalharem duro juntos. Durante a aula, Koharu fala amargamente sobre chocolate e amor, enquanto Sorata recebe uma mensagem de Mashiro pedindo para se encontrarem no telhado depois da escola. De volta ao dormitório, Rita tenta dar chocolate a Ryunosuke, mas ele recusa friamente, embora ela admita que o e-mail dele na véspera de Natal a deixou feliz, o que ele descarta como respeito, esmagando seus sentimentos com sua habitual constipação emocional. Após a aula, Sorata vê Misaki segurando chocolates surpreendentemente pequenos para Jin, apesar de seu enorme esforço na noite anterior. E enquanto ele está indo encontrar Mashiro, Nanami liga em pânico porque está presa já que os trens pararam de funcionar, fazendo-a se atrasar para a audição. Sorata manda uma mensagem para Mashiro dizendo que vai se atrasar e esbarra em Miyahara, que lhe empresta sua bicicleta após ouvir sobre a dificuldade de Nanami, pedalando dramaticamente morro acima antes de dizer a Sorata para ir sem ela. Sorata encontra Nanami prestes a desistir, mas lembra-a de que prometeram trabalhar duro juntos, motivando-a a subir na bicicleta. Enquanto isso, Ryunosuke sai de sua fortaleza no banheiro só para descobrir que Rita voltou para a Inglaterra, deixando um bilhete bombástico dizendo que o beijo no aeroporto foi o primeiro dela. Na escola, Jin não aparece para a entrega de chocolate de Misaki, enquanto Mashiro espera interminavelmente por Sorata como um animal de estimação esquecido. No caminho para a audição, Nanami pratica falas com Sorata, e quando ela o abraça por trás dizendo "eu te amo", o coração dele quase explode até que ela revela que era apenas um exercício de atuação. Ela corre os últimos quarteirões enquanto Sorata se lembra de que abandonou a Mashiro. Quando ele a encontra, ela diz que ele sempre quebra suas promessas, algo que ele não entende até ela esclarecer que ele se esqueceu de chamá-la pelo primeiro nome. Ela lhe dá chocolates e admite que não consegue entendê-lo ultimamente, ambos percebendo que tem se negligenciado. Quando Mashiro estende a mão para ele, mas recua dizendo que faz seu coração se sentir estranho, Sorata simplesmente diz que ele bate porque ela está viva. Eles voltam para casa e encontram Nanami confiante sobre sua audição e anunciando uma festa de bolinhos de Dia dos Namorados. Durante o jantar, quando Misaki menciona coisas que não se pode dizer a alguém, Nanami concorda, fazendo Sorata pensar demais sobre o momento do ensaio enquanto derrama molho de soja por toda parte. Enquanto isso, Mashiro encontra um bolinho recheado de chocolate e fica totalmente enojada com o sabor, lembrando a todos que ela pode ser uma artista genial, mas ainda é uma completa esquisita.
Mais tarde, Misaki está imersa em seu projeto de anime enquanto ignora intencionalmente as ligações de Jin, apesar do fato de ele ter acabado de passar nos exames de admissão para a Universidade de Artes de Osaka. Enquanto isso, a reunião de Sorata com Kazuki vai bem, com o executivo aprovando seus últimos planos e pedindo para ele elaborar um documento de design final com Mashiro cuidando da arte, porque aparentemente a única maneira dos jogos de Sorata venderem é se sua namorada genial desenhar lindas imagens para eles. A caminho de verificar os resultados do exame de Yuyuko, Sorata leva tanto Nanami quanto Mashiro, com esta última revelando sua bizarra hierarquia de planos. Se Yuyuko passasse, ela implementaria o plano C, cortá-la, e se ela falhasse, plano B, começar a namorar Sorata, o que é lógica de alienígena, até mesmo para Mashiro. Durante o caminho, Sorata pede a Mashiro para desenhar coisas para o seu jogo, e ela concorda sem hesitação, confundindo-o com sua súbita disposição para ajudar. Mas ela confunde sua confusão com raiva novamente, porque suas habilidades de comunicação são de nível muito baixo. Na escola, eles descobrem que Yuyuko reprovou no exame e Sorata faz a ligação constrangedora para contar as más notícias à sua irmã quando Sayori e Soichiro aparecem para anunciar que o irmão de Sayori passou no departamento de música. Eles mencionam que Jin está no campus para informar o sucesso universitário ao seu professor responsável e Sorata, determinado a resolver o desastre de Jin e Misaki antes da formatura, envia Nanami para buscar Misaki enquanto ele e Mashiro procuram por Jin. Eles encurralam Jin no telhado, onde ele insinua que com Misaki trabalhando tanto, ela o esquecerá, e quando ele se recusa a falar com ela, Sorata o agarra pela gola, desencadeando uma briga total que termina com Sorata sendo derrotado, mas ainda implorando para Jin resolver as coisas com Misaki. Enquanto isso, Nanami chega ao quarto de Misaki, apenas para encontrá-la se recusando a sair porque ela precisa terminar o anime. Mas o que ela realmente quer dizer é que está apavorada com a possibilidade de dizer algo doloroso para Jin e pensa na sua infância com Jin. Lá ela estava isolada e intimidada enquanto os garotos a tratavam como um pedaço de carne, levando Jin a brigar para defender sua honra. O diretor da escola notou a estranheza de Misaki e a apresentou ao programa de arte de Suiko, enquanto Jin apenas se inscreveu lá para proteger Misaki de se machucar. Nanami lembra a Misaki que Jin está realmente partindo e que ela não deve perder a esperança. No telhado, justo quando Jin está perdendo a esperança, Misaki chega com Nanami, seguida pelos administradores da escola. Enquanto os outros bloqueiam as portas, Jin diz a Misaki que passou nos exames e que vai se mudar em abril. Depois acrescenta que sua crítica dura sobre seus roteiros não serem bons o suficiente realmente o ajudou a crescer. Jin pede para ela esperar 4 anos até que ele seja digno de ser seu roteirista, e lhe dá um anel como promessa, que Misaki, chorando de alegria, jura nunca remover. Quando a administração finalmente arromba a porta, Jin agradece aos veteranos pelos seus 3 anos na Suiku antes de trancar os adultos no telhado e dizer a todos para irem para casa, especificamente para o Sakura Sul. Eles saem alegremente, emocionados que Jin está finalmente voltando após meses de ausência, apenas para chegar ao dormitório e ouvir a notícia devastadora de Chihiro, de que o Sakura Sul será demolido no final do semestre. Chihiro sai depois de explicar sobre a demolição, deixando-os para processar este golpe emocional. O grupo debate o que fazer a seguir. Misaki sugere falar com o diretor, mas Jin imediatamente rejeita essa ideia, dizendo que isso só convenceria a administração de que eles estão certos sobre o dormitório estar cheio de crianças problemáticas que precisam ser separadas. Nanami e Sorata sugerem fazer com que o conselho os ouça, mas Jin faz o papel do advogado do diabo, apontando que mudar para dormitórios normais os libertaria das tarefas, enquanto Rinosuke, fiel à sua natureza robótica, sugere pesar calmamente prós e contras antes de fazer algo precipitado. Mais tarde, no quarto de Jin, ele e Misaki têm uma conversa franca sobre por que a administração quer demolir sua casa, concordando que não podem deixar isso acontecer porque o lugar tem muito valor sentimental, o que é o mais próximo que Jin já chegou de admitir que tem emoções humanas de verdade. No quarto de Sorata, ele tenta explicar a Mashiro o que a demolição significa, que todos eles serão separados e ele não poderá mais cuidar dela, o que para Mashiro é basicamente apocalíptico. Um dos gatos de Sorata descobre uma foto antiga, a primeira tirada dele quando se mudou para Sakura Sul, desencadeando uma enorme onda de nostalgia enquanto Sorata relembra sua história de chegada e todas as suas memórias pré-Mashiro para ela sobre o primeiro dia de Sorata no dormitório. Foi aí que ele imediatamente rotulou Misaki como uma alienígena e Ryunosuke como um fantasma, provando suas excelentes habilidades para ler pessoas desde o início, enquanto Misaki comemorava sua chegada com uma festa de Nabe, porque para ela, todo evento de vida no Japão exige reunir-se em torno de um caldo fervente. Depois de terminar sua história, Sorata fica ainda mais determinado a salvar Sakura Sul, declarando que apesar de todas as suas falhas, como a fechadura da porta que está sempre quebrada, tábuas do piso que estão desmoronando e os vazamentos que provavelmente criaram novos ecossistemas nas paredes, esses problemas são parte do que faz de Sakura Sul o lar deles.
Cada falha física representa uma memória, e essas imperfeições são exatamente o que faz com que todos pertençam ali juntos. Todos concordam unanimemente em lutar por seu lar. Até mesmo Ryunosuke, que está particularmente irritado após invadir os servidores da escola e descobrir que a administração nem mesmo tinha um motivo legítimo para a demolição. Unidos pela primeira vez em sua existência caótica, os residentes de Sakurasul fazem um voto solene de proteger seu estranho, quebrado, mas amado dormitório da destruição, preparando o palco para o que certamente será o movimento de resistência mais desorganizado da história da administração escolar. Batalhas. Então Ryunosuke invade a rede da escola para descobrir por que Sakurasul está sendo demolido, enquanto Sorata, Nanami e Mashiro estão em frente aos portões da escola, recolhendo assinaturas para uma petição. Eles falham até Daichi assinar, dando-lhes esperança. Ainda assim, ao meio-dia, eles conseguiram apenas 3 assinaturas. Ryunosuke mostra a eles a ata da reunião do conselho que ele hackeou. A empresa de construção disse que o Sakurasul deveria durar mais 5 anos, mas a escola quer mover Mashiro para os dormitórios regulares para que ela possa se concentrar em pintura ao invés de mangá, citando preocupações com a reputação. Enfurecido, Sorata dirige-se ao escritório do diretor com Nanami e Ryunosuke seguindo-o. Ryunosuke o avisa que eles não podem revelar a ata e diz que Mashiro é o motivo pelo qual Sakurasul está sendo alvo, aconselhando Sorata a deixá-la ir. Sorata recusa, afirmando que Mashiro é parte da família deles. Ryunosuke lembra que o dormitório não define suas amizades, mas sim as memórias. Ele também diz que todos eventualmente irão embora. Misaki e Jin estão se formando, e Nanami vai se mudar se passar, ou irá embora se não conseguir. Mais tarde, Nanami promete continuar ajudando apesar de suas dificuldades. Enquanto isso, na Inglaterra, Rita envia um e-mail para Ryunosuke sobre o destino do dormitório. Maidi-chan responde friamente, depois travando, revelando o passado de Ryunosuke, sobre como, no ensino fundamental, ele foi abandonado por amigos com quem colaborava em um jogo por ser muito duro, levando-o a se tornar um recluso. Maidi-chan desaparece após compartilhar isso. Sorata encontra Kazuki para a fase final da competição de jogos. Kazuki sente a inquietação de Sorata e aconselha-o a parar de pensar em termos binários, e se ele não consegue escolher entre Mashiro e a competição, deve tentar fazer os dois. Sentindo-se aliviado, Sorata continua. Mais tarde, Sorata e Nanami caminham para casa e falam sobre o sonho dela de ser dubladora. No dormitório, Mashiro entrega a Nanami os resultados da audição, apenas para descobrir que ela não conseguiu, mas Nanami sorri, escondendo sua dor. Misaki chega vestida de urso com um plano bobo para coletar assinaturas, mas a fantasia falha e assusta os estudantes. Sorata, Jin e Mashiro conversam no telhado, admirando como Nanami continua se esforçando apesar do fracasso. Rita liga para Ryunosuke e o incentiva a não desistir de Sakurasul, lembrando-o de que o dormitório é importante para ele porque seus amigos moram lá e não o trairão. Na escola, Sorata e Nanami encontram alguns alunos do primeiro ano que já assinaram a petição. Eles descobrem um caderno no laboratório de informática e a página inicial da escola foi substituída por uma mensagem explicando a situação de Sakurasul. Sabendo que foi Ryunosuke, eles o encontram e o agradecem. Naquela noite, eles percebem que coletaram 300 assinaturas. Mashiro finalmente diz que gosta de Sakurasul. A petição ganha impulso com estudantes e lojistas locais assinando em apoio. A caminho de casa, o grupo encontra Ayano, que dá a Mashiro uma revista com ela na capa. Sorata observa que eles têm apenas alguns dias restantes. Então, apesar da chuva forte, continuam coletando assinaturas. Na aula, Sorata percebe Nanami chorando silenciosamente durante um exame e a leva rapidamente para a enfermaria. Ela diz para ele voltar para a aula. No caminho, Sorata recebe uma ligação de Kazuki, que lhe diz que ele não passou na competição. Outro jogo similar venceu devido a músicas reconhecíveis e uma fórmula comprovada. Kazuki diz que a vida pode ser injusta e lamenta que Sorata nunca tenha conseguido fazer uma demo. Desolado, Sorata se ajoelha no corredor. Ryunosuke manda uma mensagem, perguntando sobre Nanami. Sorata responde que ela está bem, mas Ryunosuke insiste que alguém chorando daquela forma não está bem. Sorata encontra Nanami parada na chuva, olhando para cima para impedir que as lágrimas caiam. Ele diz para ela parar de se esforçar tanto, mas ela diz que estava apenas usando os outros para se distrair de sua própria dor. Ela diz que vai embora em breve de qualquer maneira. Sorata diz que ela o inspirou a trabalhar duro. Ela desmorona, revelando como os últimos 2 anos parecem desperdiçados. Sorata a abraça, afirmando o quanto ela se dedicou. Os dois choram juntos na chuva, enquanto Mashiro observa da janela. De volta à enfermaria, Chihiro diz a Nanami para descansar antes do último dia de petição. Sorata fica até que ela adormeça, dizendo-lhe que ele também falhou no concurso e encorajando-a a descansar. Ele logo adormece também. Mais tarde, Sorata acorda em uma escola vazia e encontra os outros ainda coletando assinaturas. Eles ainda estão com falta. Ryunosuke lembra que ele e Nanami fizeram tudo o que podiam. O grupo volta para buscar Nanami, deixando Sorata sozinho com Mashiro. Ele diz a ela que não conseguiram. Ela também está triste.
Em casa, Sorata recebe uma carta sobre como Mashiro recebeu uma oferta de trabalho como designer de personagens. Furioso, Sorata desabafa sobre como é injusto que o talento sempre vença o esforço. Mashiro pergunta silenciosamente se foi por causa dela e entra. Mais tarde, Mashiro assina sua pintura na sala de arte e fecha sua mala. Enquanto isso, Sorata reflete sobre sua frustração pelo fato de Mashiro ter sido escolhida para uma equipe de jogos enquanto sua proposta foi rejeitada. Ele se arrepende de ter descontado sua decepção nela. Mais tarde, Misaki lembra-lhe que é o dia da formatura, e Jin diz a Sorata para acordar Mashiro, mas Nanami aparece e eles falam sobre ela ter chorado no dia anterior. Ela quer que ele esqueça isso. Ele diz que gostaria que acontecesse de novo, então rapidamente se desculpa. Sorata encontra o quarto da Mashiro vazio e informa os outros. Chihiro confirma que Mashiro saiu, explicando que tentou detê-la, mas Mashiro insistiu. Sorata se culpa. Eles procuram pela escola enquanto Chihiro tira a carta do comitê do concurso, que foi o que deu início a tudo. Na sala de arte, eles encontram um telefone de Mashiro em sua bolsa, deixado para atraí-los. Sorata vê sua pintura de Sakurasu com todos os residentes, exceto ela mesma. Ele percebe que ela foi embora para protegê-los, já que a demolição do dormitório era devido à sua presença. Embora Mashiro tenha ido ajudar, o grupo se recusa a aceitar sua partida. Jin incentiva Sorata a dizer isso a ela diretamente. Sorata e Nanami fazem par. Antes de se separarem, Nanami lembra sua promessa na véspera de Natal. Ela quase confessa seu amor, mas termina com gratidão, dizendo que Sorata a inspirou. Depois que ele sai, ela admite para si mesma que trabalhou duro porque o amava. Sem sorte até agora, Ryunosuke liga para Rita para ajuda. Ela o surpreende aparecendo em pessoa. Eles brincam, e Rita lembra a ele que Mashiro nunca desiste do que ela quer. No Sakurasu, Chihiro joga a carta fora. Kazuki chega pedindo desculpas pelo problema causado pela carta convite, dizendo que outro comitê lidou com isso. Ele oferece ajuda com o problema do dormitório, mas Chihiro recusa, confiando no estudante. Misaki e Jin ficam sem tempo enquanto a cerimônia se aproxima. Eles encontram Suakiru e Saori, e o grupo segue para o local. Sarada continua sua busca e descobre que Mashiro foi vista indo para a estação. Correndo para lá, ele se lembra de seus começos sem graça na escola, de seu primeiro encontro com Mashiro, e então a avista caminhando. Na pista, Mashiro lamenta que não conseguiu preencher o caderno com assinaturas, e acredita que sua presença sozinha condenou o dormitório. Ela supõe que Sarada a odeia porque o sucesso dela destacou suas falhas. Sarada diz a ela que realmente sentiu ciúmes e até quase a odiou, mas também diz que ela mostrou a ele o que ele realmente queria, e que valoriza os momentos que passaram juntos. Quando o trem chega, ele grita que a ama, mas ela desaparece com o trem, deixando-o atônito. Nanami ouve a confissão, então Mashiro aparece por perto e diz que quer ficar, mas pensou que sua presença machucaria tanto Sarada quanto Nanami. Nanami aparece, dizendo a Mashiro para não se culpar pelos seus fracassos e a abraça. Mashiro chora. Nanami lembra Sarada do que ele tem que dizer. Sarada diz a Mashiro que Sakurasu não é um lugar, mas sim as pessoas. Ela sorri, dizendo que eles sempre farão parte disso. Ryunosuke e Rita chegam e lembram que estão atrasados. Enquanto correm para a cerimônia, Sarada diz que quer que aquele dia seja da cor das flores de cerejeira. Mashiro, Sarada, Nanami, Ryunosuke e Rita vão para a cerimônia de formatura. Rita, com a ajuda de Ryunosuke, fez broches de Sakura para os alunos. Enquanto a turma de formandos entra com o hino da escola tocando, os alunos do penúltimo ano entram discretamente. Ryunosuke e Rita ficam do lado de fora porque ele evita melodramas emocionantes. Um aluno do segundo ano faz um discurso de agradecimento, e Misaki surpreende a todos ao ser a oradora do terceiro ano em vez do habitual presidente do conselho estudantil. É revelado que a carta de amor que Jin entregou era, na verdade, o discurso dela. Misaki relata como se inscreveu em Suiko para fazer amigos após uma experiência solitária no ensino médio. Sua jornada a levou a Sakurasu, o lugar que agora associa a todas as suas amizades e memórias, mencionando o dormitório visivelmente irritado pessoal da escola. Ela recorda ter sido despejada dos dormitórios regulares e mudado para Sakurasu, que na época só tinha Chihiro. Ela desejava ver todos os quartos ocupados e seu sonho se tornou realidade. Ela relembra os jantares de hot pot, entrar furtivamente na piscina da escola e o festival cultural. Inverno, ela diz, foi difícil, mas agradece a cada residente de Sakurasu. Então, desafiando a escola, ela revela planos para demolir Sakurasu e pede ao público que apoie a luta deles. O diretor exige que ela pare, mas Jin intervém, afirmando que o discurso foi aprovado. Enquanto a equipe se move para remover Misaki, Sarada pega o microfone. Nanami e Mashiro se juntam, também falando. Os estudantes emocionados se unem em apoio ao Sakurasu. No dia seguinte, Sarada está consertando a placa do Sakurasu como no dia em que conheceu Mashiro, quando Nanami se aproxima, e elas falam sobre sua próxima viagem a Osaka, e ela lembra de uma conversa à noite com Sarada, onde reafirma seu sonho de se tornar uma dubladora.
Chihiro interrompe, instigando Nanami a enfrentar seus pais e provar sua determinação. Ela lembra de que ser adulto também significa ouvir. Nanami concorda, e Chihiro diz que seu tempo no Sakura Soul não foi desperdiçado. No presente, Misaki chega com uma van alugada. Todos se despedem. Antes de Chihiro entrar, Kazuki aparece e casualmente a convida para um encontro. A caminho do aeroporto de Narita, o grupo canta e Rita parte primeiro, dando a Ryunosuke um beijo de despedida dramático que o faz desmaiar e choca Maid-chan. Rita até beija o tablet dele. Na estação de trem, Misaki chora pela partida de Jin. Jin a beija, entrega-lhe um formulário de casamento e diz que irão enviá-lo quando ele voltar. Nanami se prepara para partir também. Sarada deseja uma boa viagem, mas Mashiro protesta que Sakura Soul é a sua casa. Nanami a abraça e promete voltar. Misaki anuncia que vai para a Universidade Suima ali perto, depois confia o dormitório aos outros. Ryunosuke diz a Sarada que ainda pode fazer jogos usando engines gratuitos e sai com um raro sorriso. Mais tarde, Sarada e Mashiro admiram as flores de cerejeira no mesmo lugar onde se conheceram. No trem, Nanami está nervosa por enfrentar seu pai, mas Jin a encoraja. Mencionar Sarada a faz corar. De volta em Sakura Soul, Sarada encontra Mashiro tentando pendurar um novo quadro dela segurando o gato. Sarada fica chocada, já que o gato odeia ser segurado. Mashiro pede um beijo, dizendo que todo mundo já deu. Já era hora. Sarada entra em pânico, mas concorda em ser arranhada pelo gato. Mashiro se contenta com um beijo na bochecha. Na escola, os novos alunos Kana e Yuri são apresentados. Kana muda-se para Sakura Soul para evitar um colega de quarto barulhento. Yuri foi expulso do dormitório regular por espiar as meninas. Chihiro avisa que suas vidas normais acabaram. No dormitório, Nanami voltou. Ela diz a Sarada que seu pai não concordou totalmente, mas não teve escolha devido à sua determinação. Sarada mostra a ela um documento de jogo com o qual ela concorda em ajudar. Os novos residentes chegam apenas para ficarem assustados com o caos excêntrico de Sakura Soul. Yori fica especialmente abalado com o pedido estranho de Mashiro para tirar suas roupas para pintar, não sedução. Yuyuko surpreende Sarada ao revelar que passou no exame de entrada e agora é residente. Em seguida, Misaki, que agora é casada, irrompe, pois não podia esperar Jin se formar e enviou o formulário. Sarada reflete sobre como Sakura Soul é cheio de cores, novas e antigas, enquanto olha para a pintura que destaca todas elas, com Yuyuko adicionada apressadamente no final. É isso para o vídeo de hoje. Se você gostou, comente abaixo. Modo alienígena da Mashiro para assustar os normies? Se você gosta de recapitulações como esta, não se esqueça de conferir este vídeo bem aqui.